Olá, tudo bem? Graça e paz. Meu nome é Celso Sandi, sou professor da Escola Bíblica Dominical na Igreja Batista Aliança. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo sobre a origem da Igreja de Jesus. Estamos estudando a lição número 15, cujo tema é a viagem para Roma. Né? Hoje nós veremos a parte 2 e a parte 3, que é a parte final. Estaremos concluindo esse estudo, né? Onde nós veremos aqui os perigos dessa viagem e a chegada de Paulo a Roma. Isso você pode conferir ali de Atos, do capítulo 27, do versículo 13 até o capítulo 28, até todo o capítulo 28, tá bom? Então agora vamos dar uma pausa aqui e você pode ler esse texto, tá bom? Vamos lá. Muito bem, voltando aqui. Então, na lição anterior, nós finalizamos vendo lá que Paulo e os demais, eles embarcaram em um navio que vinha de Alexandria e que iria até Roma, que ficava na Itália. Aliás, fica até hoje na Itália, não é? Nós vimos ali também que já em alto mar, o que aconteceu? O navio ele foi arrastado por um pé de vento. O navio foi arrastado por uma espécie de tufão, um vento muito forte. E o que aconteceu? Por sorte, eles conseguiram chegar a uma ilha chamada Sirte, uma ilha que ficava localizada ali, mais ou menos no litoral norte da África, né? E Paulo, como sempre usado muito por Deus, ele chamou a atenção de todos, porque os homens estavam todos ali preocupados e um pouco desanimados, temendo pelas suas vidas, mas Paulo chamou a atenção deles para que eles tivessem bom ânimo, não é? Para que eles pudessem se atentar pelo seguinte motivo, que nenhuma vida se perdeu. O navio se perdeu, mas as vidas estavam todas ali, né? Paulo estava em paz. E por que Paulo estava em paz? Porque, como ele era um homem de oração, um homem de Deus, um homem de propósito, estava sempre em comunhão com o Senhor, ele fora visitado pelo anjo do Senhor, que tinha confirmado no coração dele de que o propósito de Deus para a vida dele, que era que ele chegasse até Roma, iria se cumprir e que todos aqueles que estavam com ele também chegariam. Então, por isso ele tinha paz e ele transmitiu aquela paz para aqueles homens. Então, eles desembarcaram em uma ilha chamada Ilha de Malta. E ali eles foram muito bem recebidos pelos nativos, e os nativos fizeram uma fogueira. E ali, enquanto Paulo estava ajudando, pegando gravetos para colocar na fogueira, uma serpente avançou sobre ele e o picou. E as pessoas ali vendo aquela serpente pendurada na mão dele, logo elas pensaram: nossa, ele verdadeiramente é culpado, olha só, ele está sendo julgado. Ele escapou da tragédia, né, do naufrágio, mas ele está sendo punido. Então eles pensaram que ele iria morrer ali, que aquele momento ele estava sendo condenado. Mas enquanto eles aguardavam para ver se ele morria, se ele inchava, se ele começava a apresentar os sintomas do veneno da cobra, passou o tempo e eles viram que nada aconteceu. Paulo tinha jogado a cobra caiu no fogo, morreu, e passou o tempo eles viram, nossa, ele não morreu, e aí eles começaram a tratar ele como um deus. Porque um homem foi picado por uma cobra e não morreu. Eles não entendiam ainda que era a ação de Deus na vida de Paulo. Mas o que aconteceu? Paulo então foi levado até o homem mais importante da ilha. O nome dele era Públio. E Públio levou Paulo
a presença de seu pai que estava doente e Paulo foi usado por Deus para curá-lo. Feito isso, muitas pessoas vieram até Paulo trazer seus enfermos e Deus operou na vida de Paulo e Paulo curou muitas vidas ali, muitas pessoas foram abençoadas. Com tudo isso, eles passaram a receber muitas honrarias e foram supridos em todas as suas necessidades para que eles pudessem retornar a navegar. E eles então pegaram um outro navio que vinha de Alexandria, né, para ir até a Itália. Eles passaram por Siracusa, depois eles passaram por Régio e enfim eles chegaram a Roma. Olha só, chegaram a Roma. E ali os irmãos, quando ficaram sabendo que Paulo estava ali, ficaram muito felizes e o soldado que era amigo de Paulo o ajudou e ele ficou preso em uma casa. E naquela casa ele recebia muitas visitas. Então ele convocou os principais judeus ali de Roma para testemunhar o que estava acontecendo com ele. Ele testemunhou sobre tudo que Deus fez na vida dele, sobre o reino de Deus. Ele falou aos judeus e alguns creram, outros não creram. Paulo foi usado pelo Espírito Santo e lhes falou sobre o cumprimento da profecia de Isaías no capítulo 6, no versículo 9 a 10, né? E que a palavra ela seria bem recebida pelos gentios. Obviamente, os judeus não gostaram de ouvir aquilo. Então, houve confusão, alguns aceitaram, outros não. E aí eles viraram as costas e foram embora. E houve muita contenda entre eles, né? Mas a verdade é que Deus usou Paulo ali. Paulo pôde ficar durante 2 anos pregando livremente sobre Jesus, sobre o reino de Deus. E aqui a gente vai finalizando essa aula, né? E você pode verificar alguns pontos muito interessantes, que eu chamo de lições dentro da lição. Primeiro, muitas coisas surgem para nos tirar do propósito de Deus. Quando você se permite ser usado por Deus, note que começa a surgir um monte de problemas, de pessoas que tentam te desanimar, enfermidade, falta de dinheiro. Mas se você estiver firmado em Deus, nada vai te parar. Nada vai conseguir te parar, enquanto você não cumprir o propósito para que Deus te levantou. Note que algumas coisas que acontecem parecem ser boas, muito tentadoras. Quer um exemplo? Como, por exemplo, quando os nativos começaram a tratar Paulo como um deus, começaram a adorá-lo ali. Parece uma coisa boa, mas não é, porque não era o propósito de Deus que Paulo fosse idolatrado. Era o propósito de Deus que Paulo pregasse o evangelho e apresentasse a eles o verdadeiro Deus. E Paulo sabia disso e evitou isso. Terceiro, se Deus prometeu, ele vai cumprir. A nós basta apenas crer. Você tem crido? Eu sei que não é fácil, mas nós devemos perseverar. Quarta e última lição dentro da lição. Mesmo pressionado, nós devemos encontrar meios de dar testemunho. Muitas vezes nós vamos ser pressionados a parar de dar testemunho, a mudarmos, a nos adaptarmos ao mundo, a deixarmos a vida cristã de lado, a deixarmos os preceitos da palavra de Deus de lado. Mas nós devemos perseverar e permanecer. Tá bom? Então fica aqui essas 4 lições para todos nós, tá bom? Meus queridos alunos, agora concluindo essa lição, eu peço a vocês que façam a lição de casa, mandem as perguntas e vamos tirar todas as dúvidas, tá? Você que não é meu aluno, mas que tem acompanhado, peça a Deus que toca no teu coração. Que se você tiver dúvida, entre em contato, tá? Que Deus possa te abençoar. Vou estar orando e logo a seguida vamos estar encerrando. Feche seus olhos.
Maravilhoso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós estamos muito felizes por ter conseguido concluir essa lição número 15, entendendo alguns princípios muito importantes, Pai, como a perseverança, como a importância de permanecermos firmes no propósito, como a importância de entendermos que só é possível permanecermos firmes no propósito se continuarmos crendo no Senhor, e de que nada pode nos tirar do caminho até que cumpramos o propósito pelo qual o Senhor nos levantou, porque o Senhor está conosco. Deus, dá-nos a mesma coragem de Paulo, a mesma convicção de Paulo, que possamos aprender com Paulo, da forma como ele aprendeu com o Senhor, e continuar seguindo esse caminho, dando testemunho do reino de Deus e de Cristo Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe, que você possa aprender tudo o que essa lição tem para nos ensinar, tá bom? Se Deus tocar no teu coração, vai lá e cutuca o joinha lá, deixa o seu like, tá bom? Compartilha o máximo possível. Grande abraço.